Bom, gente, a gente vai começar hoje a unidade 3, a terceira unidade aqui da disciplina, que é a parte da abordagem bayesiana. Vou falar um pouco de métodos bayesianos para estimação. Vocês estão vendo o título aí, que eu estou pegando do meu livro esse conteúdo que eu fiz para valores extremos. Assim, no contexto de vocês aqui, eu vou mostrar os métodos de aproximação, né? Então, os métodos computacionais para inferência bayesiana de uma maneira geral, né? Então, eu vou aproveitar essa primeira parte aqui do meu livro, né? Que antes de eu introduzir, nesse livro que eu fiz aqui, antes de introduzir a parte de valores extremos, eu falei no caso geral para qualquer distribuição, que é isso que a gente vai fazer nessa unidade da disciplina. Então, a gente vai ver os métodos computacionais para inferência bayesiana. Então, muitos de vocês ainda não viram, né, o que é inferência bayesiana. Mas isso não tem problema, assim, eu vou fazer uma introdução do que é inferência bayesiana e vou explicar aquilo que eu acredito que seja o necessário para a disciplina mesmo, né, para a disciplina de métodos computacionais. Então, essa aula de hoje vai ser mais uma aula introdutória, né? Vou fazer mais uma aula introdutória ao algoritmo dessa terceira unidade, que é o MCMC, que é o Markov Chain Monte Carlo. E, e aí eu vou explicar um pouco aqui das técnicas que a gente vai usar. Então, esse livro aqui eu vou passar para vocês, o arquivo dele, e aí eu até marquei aqui as partes que seriam mais importantes para o capítulo aqui da disciplina. Então eu vou começar aqui o conteúdo. Bom, então basicamente inferência, quando vocês veem a disciplina de inferência, tanto a inferência 1 e principalmente a inferência 2, vocês veem uma parte que é encontrar os estimadores. E basicamente a abordagem clássica de estimação consiste em encontrar os estimadores de máxima verossimilhança e encontrar um valor para ele, né? Então eu posso encontrar um valor exato para o estimador de máxima verossimilhança pelos métodos da disciplina, posso encontrar um valor aproximado, como por exemplo os métodos de Newton-Raphson, né? Ou o algoritmo M mesmo, que a gente viu nas aulas anteriores. Bom, então a outra abordagem de inferência, que também é vista em inferência 2, é a abordagem bayesiana. Então, o que acontece na abordagem bayesiana? Ela é um pouco diferente, porque nessa parte aqui, na inferência bayesiana, é assumido que os parâmetros eles possuem distribuição de probabilidade. Então, eles vão possuir uma distribuição de probabilidade. Então, eu vou ter duas componentes para fazer a inferência bayesiana, a função de verossimilhança e uma distribuição inicial, que é a chamada distribuição a priori, que eu já vou explicar aqui para vocês o que é. Bom, então eu vou começar aqui a parte mesmo da inferência bayesiana. Então, assim como na abordagem clássica de inferência, a abordagem bayesiana também é desenvolvida na presença de um conjunto de observações X. Então, toda informação, assim, para fazer inferência, para extrair características de uma população, qualquer tipo de inferência, eu preciso de um conjunto de observações, eu preciso dos indivíduos, né, dos valores observados para que eu tire uma conclusão. Então, baseado naqueles indivíduos lá, qual que vai ser os valores que seriam mais prováveis para aquela distribuição. Então, eu posso ter um grupo de indivíduos que talvez a média seja mais parecido com um determinado valor e para um outro grupo a média seja mais parecido com outro valor. Então eu tenho um conjunto de observações cujo os valores são descritos, né, por uma função densidade e probabilidade, f de x dado θ, onde θ são os parâmetros da distribuição. Então, por exemplo, se eu tenho uma distribuição normal, eu tenho dois parâmetros, eu tenho θ igual a μ e o sigma, ou sigma 2, né, que é a própria variância. Então, eu poderia escrever aqui o próprio sigma 2. Então, o que eu vou ter é o quê? Para fazer a inferência, eu tenho que ter o quê? Uma amostra. Então, eu tenho que ter uma amostra x1, xn. Essa amostra aqui eu assumo CI e D, f da distribuição dado θ. Então, esse θ aqui depende da minha distribuição. Então, como eu falei, se é uma distribuição normal, o meu θ é o μ sigma 2. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que
eu vou ter a f de xi dado θ. O que é... Então, na inferência clássica, o que eu preciso? Para encontrar os estimadores de máxima verossimilhança, eu preciso da função de verossimilhança. Então, vocês lembram o que é a função de verossimilhança? A função de verossimilhança, a definição dela que é L de θ dado x, ou seja, quando eu coloco esse x tio aqui é o x1, xn, né? Então, a função de verossimilhança é o produtório de igual a 1 até n, é o produtório das densidades, f de xi dado θ. Então, essa vai ser uma função de verossimilhança. A função de verossimilhança é uma função, é uma função do parâmetro. Então, o que diz o princípio da verossimilhança? Dada uma amostra x1, xn, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o θ que seja mais verossímil para aquela amostra. Então, dado que eu tenho uma amostra de n indivíduos lá, eu tenho, sei lá, a altura de n indivíduos, por exemplo, eu tenho que escolher qual seria o valor de θ que é mais condizente com a amostra que eu obtive. Então, isso significa que eu tenho que encontrar... Então, por exemplo, se a minha média na amostra de altura é 1,78 m, talvez o θ, o μ, mais condizente para aquela amostra seja o 1.078 m. Então, faz mais sentido, né? Faz mais sentido a média populacional ser 1,78 m do que ser 2 metros, por exemplo, que vai dar muito distante daquilo que eu obtive na amostra. Então, quanto mais próximo o parâmetro verdadeiro esteja do parâmetro populacional, o que acontece? Se a amostra é mais verossímil, ou seja, se eu escolho o θ que é mais verossímil com a amostra que eu obtive, essa função aqui ela vai ficar cada vez maior. O princípio de verossimilhança diz que quanto mais próximo o θ condiz com aquela realidade dos dados, essa função aqui vai ficando cada vez maior. Então, a amostra mais verossímil ela tem uma função de verossimilhança maior. Então, o que é o estimador de máxima verossimilhança? O estimador de máxima verossimilhança é escolher o θ que maximiza a função de verossimilhança. Então, que maximiza a função L. Então, vai maximizar essa função aqui. Então, o estimador de máxima verossimilhança, o princípio de verossimilhança, ele extrai toda a informação que eu tenho dos dados, e essa informação que eu tenho nos dados, ela é descrita através dessa função de verossimilhança. Então, ele vai procurar qual é o θ que mais condizente com aquela amostra. Então, a função de verossimilhança ela faz isso. Ela obter o estimador de máxima verossimilhança é encontrar o θ mais condizente para aquela amostra que eu obtive. Eu estou extraindo ao máximo possível a informação daquela amostra. Bom, na abordagem bayesiana, ela também considera essa informação dos dados. Então, a abordagem bayesiana, ela tem duas componentes, basicamente. A primeira componente é a que eu acabei de mostrar aqui, né? Ela considera as observações nos dados, mas só que além disso, ela considera que o conhecimento a priori do pesquisador, ou seja, o conhecimento que o pesquisador tem a respeito daquele fenômeno, ele pode ser incorporado na análise. Ele pode ajudar a explicar o comportamento da população. Então, por exemplo, no caso da altura, então eu posso extrair informação de altura nos dados através da função de verossimilhança. Mas eu posso também chegar e perguntar para um pesquisador da área, né? Olha, a altura daquele grupo de indivíduos lá, daquela população, você tem alguma ideia de mais ou menos quanto possa ser? Então, vamos supor que eu estou perguntando a altura, por exemplo, de pessoas de um determinado país, por exemplo. Então, eu posso perguntar para esse pesquisador, ó, você acha que a altura das pessoas daquele país é quanto, mais ou menos? O cara vai lá e vai dar um valor, baseado no conhecimento dele. Então, ele diz assim, ó, baseado no meu conhecimento, eu acho que a altura média daquela população deve ser, sei lá, 1,75 m. Então, ele vai chegar e vai falar isso. E aí eu vou fazer uma segunda pergunta para ele,
que seria essa segunda pergunta? Qual grau de certeza você tem desse 1,75 m? Será que você tem uma certeza muito grande ou não? Você está meio que chutando esse valor. Então ele pode dizer o seguinte, olha, eu não tenho tanta certeza assim. Eu acho que a média é 1,75 m, mas eu acho que pode ser 1,70 m e pode ser 1,80 m. Então, dificilmente vai ser menos que 1,70 m e mais que 1,80 m. Então, esse é o grau de certeza que ele tem. Então, o que a gente, como estatístico, tem que fazer? A gente vai pegar essa informação do pesquisador e transformar numa distribuição de probabilidade. Então, essa distribuição de probabilidade é chamada distribuição a priori. Então, essa função aqui, P de θ, é a informação inicial que o pesquisador tem com relação a um determinado fenômeno. Então, ele vai dizer mais ou menos para a gente onde que ele acha que está aquele parâmetro, né? No caso do exemplo que eu dei, a altura. E aí a nossa missão vai ser tentar transformar isso numa distribuição de probabilidade. Então, por exemplo, no caso da média, então o pesquisador falou que a média de altura ele acha que é 1,75 m. Então, eu vou colocar isso aqui como média, 1,75 m. E aí eu fiz a segunda pergunta para ele, qual é o grau de certeza que ele tem a respeito daquele determinado fenômeno? Então ele disse assim, ó, tenho quase certeza que está entre 1,70 m e 1,80 m. Então eu vou pensar o seguinte. Então ele diz que é 1,75 m e ele dá uma certeza muito grande de que está entre 1,70 m e 1,80 m. Então ele fala assim, ó, deve estar aqui, ó, eu tenho quase certeza que a média vai estar aqui. Então, que grau de certeza que o pesquisador tem desse 1,70 m e 1,80 m? Ele diz que é um grau muito grande. Mas aí você perguntar para o pesquisador se o grau que ele tem é 90, 95, 80, já é demais para ele, né? Então você está supondo que você não está perguntando para alguém aí que é da área de matemática, de estatística, ele não tem essa certeza toda, né? Assim, ele não sabe quantificar, né, a certeza que ele tem, ele sabe que é muito grande. Então a gente, como estatístico, vai tentar dar um grau de certeza para essa informação dele. Na distribuição normal, a gente sabe que, por exemplo, uma confiança de 95%, a gente sabe que são dois desvios padrões para cima e para baixo. Então eu poderia considerar isso aqui, esses 5 aqui, como sendo dois desvios padrões. Então isso quer dizer que o desvio padrão poderia ser 5. Ser 2,5 na verdade, né? Então se dois desvios padrões é 5, um desvio padrão é 2,5. Então eu poderia colocar aqui na minha variância da distribuição a priori 2,5 ao quadrado. Então o que eu estou fazendo aqui como estatístico é transformar essa informação que ele deu para a gente numa distribuição de probabilidade. Então essa é a chamada distribuição a priori. É o grau de certeza que o pesquisador tem a respeito de um determinado fenômeno. Então ele vai falar para a gente esse grau de certeza e a gente vai transformar isso numa distribuição a priori. Só um detalhe aqui, vamos supor, por exemplo, que o pesquisador não tenha certeza nenhuma. Ele vai falar assim, ó, eu acho que tem 1,75 m, mas eu acho que, eu não sei, pode ser que tenha 1,50 m, pode ser que tenha 2 metros, ele não tem certeza de nada, por exemplo. Ele chuta 1,75 m sem certeza nenhuma. Então, como é que eu transformo essa informação do pesquisador, que ele diz que não tem certeza de nada, numa distribuição de probabilidade? Eu faço a mesma coisa, mas só que o que vai mudar é o quê? Ele não tem certeza nenhuma, então o que vai mudar é a variabilidade, né? Então pode ser, ele não garante que pode ser muito pequeno e muito grande a média de altura. Então o que a gente faz é colocar um valor maior aqui, por exemplo, sei lá, 10, o desvio padrão. Então aí a variância seria 10 ao quadrado. Na inferência Bayesiana a gente faz isso. Quando eu não tenho nenhuma informação a respeito daquele fenômeno, aquela informação é chamada informação vaga, eu coloco uma distribuição com uma variância muito grande. Então é isso que a gente faz na inferência Bayesiana. Bom, então aqui na inferência Bayesiana, basicamente a gente tem esses dois ingredientes para estimar os parâmetros. Para fazer a inferência Bayesiana e a estimação dos parâmetros, eu vou ter esses dois ingredientes, que é a função de verossimilhança, aqui no meu livro que eu estou representando por L de θ, que é o f de x
negrito, né, que é o f de x de todos os x, né, x1, xn dado θ. Então essa parte aqui nada mais é do que a L de θ aqui, que eu chamo, na verdade, é a verossimilhança, é o produtório de igual a 1 até n f de xi dado θ, e a distribuição a priori. Então eu vou usar essas duas informações a respeito do parâmetro para tentar estimar ele, não só a verossimilhança, mas eu vou utilizar essas duas distribuições aqui. Bom, e aí qual é o mecanismo, né, na inferência bayesiana que a gente faz isso? Bom, então a distribuição do parâmetro, após inserir a distribuição contida nos dados e a priori. Então essa distribuição é chamada de distribuição a posteriori. Se eu juntar as duas, a função de verossimilhança e a distribuição a priori, eu vou ter uma distribuição chamada distribuição a posteriori. Ela é obtida através do teorema de Bayes, né? Então, isso aqui é visto, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui de como que a gente obtém, né? Mas a gente obtém ela através do teorema de Bayes. Então, basicamente, a distribuição a posteriori de θ é chamada de probabilidade de θ dado x. Então, a probabilidade de θ dado x é o quê? É a função de verossimilhança vezes a distribuição a priori. Então, essa parte aqui é a parte mais importante. Eu vou juntar essas duas multiplicando uma pela outra. E aí, a posteriori exata, né, ela tem que ser dividida pela f de x. Então, essa f de x aqui, ela é chamada de preditiva, ela está aqui embaixo, ó. Então, na verdade, essa f de x nada mais é do que a integral do numerador em relação a θ. Então, isso aqui nada mais é do que a constante normalizadora, né? Isso aqui entra como uma constante normalizadora para que essa p de θ dado x seja realmente uma distribuição de probabilidade, a integral dela em θ seja igual a 1. Então, essa é a forma exata da distribuição a posteriori. Bom, nos métodos de estimação que a gente vai ver aqui nessa disciplina, né, os métodos de aproximação, a gente não precisa conhecer essa função toda. Então, essa parte de baixo aqui, que é um pouco mais complicada de obter, que tem que integrar em relação a θ, eu não preciso conhecer ela. Então, uma maneira mais compacta da gente escrever a posteriori nada mais é do que escrever desse jeito aqui. Então, eu vou chamar π de θ, vai ser proporcional à verossimilhança vezes a priori. Então, assim, para fazer os métodos de estimação, eu só preciso conhecer a verossimilhança vezes a priori. Eu vou multiplicar uma pela outra e tentar obter a distribuição a posteriori olhando só a cara dessa parte do numerador. Bom, então para encontrar a forma da distribuição a posteriori de θ, a gente precisa conhecer basicamente o núcleo da distribuição. O que a gente faz então em inferência bayesiana? Eu vou olhar aqui a verossimilhança, né? A verossimilhança e a priori. E aí o que a gente faz é verificar o que depende só de θ. Então o que eu vou fazer aqui é escrever a parte que depende só de θ. Então a parte que depende só de θ. Somente de θ. Então eu vou olhar só a parte que depende do θ. E aí eu vou verificar será a cara dessa parte que depende do θ. Então eu vou verificar se essa parte que depende só do θ tem uma distribuição conhecida, alguma daquelas distribuições que a gente vê lá nas tabelas de distribuições. Então, se eu conseguir enxergar a forma da cara dela, se ela tiver uma cara conhecida, eu já consigo descobrir automaticamente qual é a distribuição. Então, eu não preciso olhar a posteriori como um todo. Eu vejo só a parte que depende do θ e vejo se aquela parte que depende do θ ela tem uma distribuição conhecida. Então, tem vários exemplos nisso, né? Quem fez ou quem está fazendo inferência 2 ou quem já fez inferência 2 viu essa parte, né, de obter só a cara da distribuição conhecida e aí a gente consegue encontrar
a distribuição a posteriori daquele parâmetro aqui. Então, na aula de hoje, eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui da distribuição normal. Vou fazer só com um parâmetro, porque não, só para vocês entenderem assim mais ou menos como é que é a cara da inferência bayesiana. Então, seja x1, xn, tem uma distribuição normal com média θ igual a μ, então eu quero estimar o μ e a variância σ2 vou supor conhecida. Então, se o σ2 é conhecida, eu vou estimar só o μ. Bom, então considere que o pesquisador tem uma informação a priori e que essa distribuição seja uma normal. Então, vamos supor que é a distribuição de altura, por exemplo. Então, vou escrever aqui no caderno, fica melhor para a gente escrever. Seria outra página. Então, o exemplo aqui, o nosso exemplo vai ser... Vou escrever com outra cor. O vermelho fica muito gritante aqui, né, para vocês verem. O exemplo, ainda mais o exemplo com posteriori, né? Então, aqui o nosso exemplo. Então, qual que seria o exemplo? Eu tenho x1, xn e id normal com média μ e variância σ2. Esse σ2 aqui é conhecido. O parâmetro que eu quero estimar é o μ. Então, qual que seria a... Então, se eu tenho essa distribuição aqui, então eu vou ter que f de xi dado μ, o que vai ser? Vai ser 1 sobre raiz de 2π σ2 e elevado a menos 1 sobre 2 xi menos μ ao quadrado sobre σ2. Então, essa aqui vai ser a função da densidade, né? Então, se x tem uma distribuição normal, eu tenho essa densidade aqui. Então, eu poderia até escrever abrindo o quadrado aqui, só para vocês verem, 1 sobre raiz de 2π σ2 e elevado a menos 1 sobre 2 σ2 xi ao quadrado menos 2μ xi mais μ ao quadrado. Então, essa aqui é a densidade da distribuição normal. Bom, qual é a função de verossimilhança? A verossimilhança é o quê? O L de θ é igual ao produtório de I igual a 1 até N F de xi dado, na verdade agora é μ, né? Não é θ. L de μ aqui, vou apagar aqui essa parte. Pronto, voltar aqui para a linha. Então, L, a função de verossimilhança é o produtório das densidades, então vai ser o produtório de I igual a 1 até N, 1 sobre raiz de 2π σ2 e elevado a menos 1 sobre 2 σ2. Então, só estou copiando a parte de cima aqui, né? xi ao quadrado menos 2μ xi mais μ ao quadrado. Bom, então quando eu faço o produtório das densidades, o produtório de I igual a até N, vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui. Olha, o produtório dessa parte aqui, esse pedaço aqui é constante com relação ao I, né? Não depende do I. Então é como se eu estivesse multiplicando N vezes a mesma coisa, né? Então essa parte aqui, ela vem aqui embaixo, ó. Então já vou escrever esse pedaço. Então essa parte aqui, ela vem como sendo... Então, 1 sobre raiz de 2π a raiz é elevada a meio, né? Então, vai ficar 1 sobre 2π σ2 elevado a meio, a raiz, né? Mas só que é o que? Eu tô multiplicando n vezes a mesma coisa, então fica n sobre 2. Então, vai ficar n sobre 2. E esse pedaço aqui, o produtório das exponenciais,
vai ser exponencial da somatória. Então, o produtório da exponencial fica exponencial da somatória desse termo todo. Então, vai ficar exponencial da somatória desse termo todo. Então, esse menos 1 sobre 2 sigma 2 eu posso colocar em evidência na somatória. Então, e elevado a menos 1 sobre 2 sigma 2. Agora vai entrar a somatória. Somatória de igual a 1 até n, xi ao quadrado, menos 2 mi xi mais mi ao quadrado. Vamos ver se a gente consegue simplificar mais alguma coisa aqui. Então aqui vai ficar 1 sobre 2π sigma 2 elevado a n sobre 2. E aqui vai ficar e elevado a menos 1 sobre 2 sigma 2. Então a somatória, ó, vamos ver aqui, ó, o primeiro termo, somatória de xi ao quadrado. Somatória de xi ao quadrado, então, igual a 1 até n, né, xi ao quadrado. Aí a somatória de 2.000 vezes xi, então na somatória de 2 menos 2.000 vezes xi, a única coisa que depende do i é o xi, né? Então esse menos 2.000 eu posso passar para fora da somatória, vai ficar menos 2.000 somatória de xi igual a até n, né? Mais a somatória de μ ao quadrado. Mas a somatória de μ ao quadrado, olha só, se eu fazer essa somatória aqui com μ ao quadrado, o μ é uma constante com relação a i. Então é como se eu estivesse somando n vezes a mesma coisa. Então esse termo vai ficar n μ ao quadrado. Então essa aqui é a informação da verossimilhança. Agora o que ele diz? Então, na inferência clássica, encontrar o estimador de máxima verossimilhança é derivar isso aqui que a gente acabou de encontrar igual a zero. Deriva a função de verossimilhança igual a zero e pronto, encontrou o estimador de máxima verossimilhança, porque ele só utiliza a informação dos dados. Agora, na inferência bayesiana, eu vou inserir a informação a priori que o pesquisador tem. Então, essa informação a priori que o pesquisador tem, eu vou transformar numa distribuição de probabilidade, vou chamar aqui de P de μ. O que ele disse lá no enunciado? Vamos voltar lá no enunciado. Ó. Ele diz o seguinte, ó. O pesquisador disse assim, a priori, o μ tem uma distribuição normal com média μ0 e variância tal 0 ao quadrado. Então ele está dizendo o seguinte, eu vou apagar aqui só para explicar melhor para vocês. Ele disse o seguinte, ó, a priori. Ele falou o seguinte, ó, μ tem uma distribuição normal com média μ0 e variância tal 0 ao quadrado. Então, esse μ0 e tal 0, quem vai fornecer para a gente é o pesquisador. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, a média de altura eu acho que é 1,75 m, por exemplo. Então, aquilo que ele falar vai ser o que eu vou colocar aqui nesse argumento μ0. E aí, como eu falei lá no começo da aula, eu vou fazer a segunda pergunta para ele. Qual é a segunda pergunta que eu vou fazer para ele? Vai ser, qual o grau de certeza que você tem que é 1,75 m? Então, esse grau de incerteza, se é uma incerteza muito grande ou muito pequena, a gente vai incorporar na variabilidade, no tal 0 ao quadrado. Então, baseado nessas duas perguntas aqui, eu vou atribuir meus valores μ0 e tal 0 ao quadrado. Então, a gente aqui vai transformar essa informação dele numa distribuição de probabilidade. Então, no caso, se μ tem uma distribuição normal com μ0 e tal 0 ao quadrado, então eu tenho que o P de μ é o quê? É 1 sobre raiz de 2π tal 0 ao quadrado, né? Tal 0 ao quadrado, vezes e elevado a menos 1 sobre 2 tal 0 ao quadrado, vezes x menos μ ao quadrado? Não. Então, o que acontece agora? Ó? Na distribuição a priori, o que acontece? O μ é a minha distribuição de probabilidade. O parâmetro que eu estou interessado, ele passa a ser a minha distribuição de probabilidade. Então, ele passa a ser a minha variável aleatória. Então, o que é aleatório aqui é o parâmetro agora, é o μ. Então, o μ é como se ele fizesse agora o papel do x, que a gente está acostumado a ver nas disciplinas anteriores, né? Então, a minha variável é o μ. Então, se μ tem uma distribuição com média μ0, então, na densidade do μ, ele é o μ, a variável aleatória, menos a média dele ao quadrado.
Então essa é na distribuição normal. Então vai entrar desse jeito. Então esse mi é a minha variável aleatória e o mi0 é a informação inicial do pesquisador. Então não é x menos mi ao quadrado agora. Agora então o que era feito antes era x menos mi, por quê? Porque o x era a variável aleatória. Agora, na priori, quem é a variável aleatória é o mi. E quem é o parâmetro da variável aleatória agora é o mi0. Então por isso que a gente escreve desse jeito. Então se a distribuição é normal, se a priori do mi é uma normal, então ele vai ter essa distribuição aqui. E ele vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π vezes tal zero ao quadrado elevado a menos 1 sobre 2 tal zero ao quadrado. Então eu posso abrir o quadrado aqui, né? Vai ficar o mi ao quadrado menos 2mi vezes mi0 mais mi0 ao quadrado. Então essa aqui vai ser a distribuição a priori. Bom, então o que a gente vai fazer agora é juntar essas duas informações aqui. Eu vou juntar, então, a posteriori. A posteriori. Então, a posteriori, que é o p de θ dado x, é o quê? Ele é proporcional à verossimilhança. Então, voltando lá, como é que está a verossimilhança aqui, ó? Então, o L de mi, né, vezes o P de mi, vezes a priori. Então, a proporcional aqui é o L de mi vezes o P de mi. E por que eu escrevi proporcional? Como eu falei lá no começo, eu não preciso conhecer a verossimilhança toda. Para mim, interessa só olhar o pedaço que depende do parâmetro, que é o mi, que eu quero investigar ele, né, que eu quero estimar ele. Então, eu vou pegar só a parte que depende do mi e ver se ele tem uma cara conhecida, uma cara de alguma distribuição conhecida. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, olha só. Na verossimilhança, tem alguma coisa que não depende do mi aqui? Tem. Esse pedaço aqui não depende do mi, ó. Então eu não preciso copiar ele. Eu vou pegar só o pedaço que depende do mi, que é o que está nas exponenciais. Então vai ser... Então, voltando aqui para a próxima página, vai ser... Então isso aqui vai ser igual a e elevado a menos 1 sobre 2 sigma 2, somatória de xi ao quadrado, né? Menos 2mi somatória de xi, mais n vezes mi ao quadrado. Então esse pedaço aqui é o pedaço da verossimilhança que depende do mi. E qual é o pedaço da priori que depende só do mi? Então se eu olhar agora a priori, tem algum pedaço que não depende do mi, do parâmetro que eu quero estimar? Esse primeiro aqui, ó. Então esse aqui não depende do mi. Então eu também posso esquecer ele. Então eu vou fazer só as exponenciais. Então já vai simplificar muito aqui as minhas contas, né? Então vai ficar vezes, né? E elevado a menos 1 sobre 2 tal zero ao quadrado, mi ao quadrado menos 2mi, mi0 mais mi0 ao quadrado. Então ficou só as exponenciais. E mesmo nas exponenciais, vocês podem perceber que tem umas partes que não dependem do mi, ó. Então, olha só, exponencial xi ao quadrado menos 2mi xi mais nmi ao quadrado, ó. A somatória de xi não depende do mi. Então, eu posso tirar ela também da proporcionalidade. E aqui na mesma coisa, na priori o mi0 ao quadrado também não depende do mi. Então, a proporcional da posteriori, ela vai ficar igual à exponencial. Eu vou tentar colocar o máximo de coisas em evidências possíveis. Eu vou colocar o menos 1 sobre 2, tem nas duas exponenciais. Então, vou colocar aqui menos 1 sobre 2, vou colocar numa evidência maior aqui, menos 1 sobre 2. E aí o primeiro pedaço aqui tem o quê? Tem n mi ao quadrado sobre sigma 2 aqui, né? Menos 2mi somatória de xi sobre
sigma 2. E esse segundo pedaço aqui? Então, menos 1 sobre 2 já coloquei em evidência. Esse pedaço tem o tal zero ao quadrado no denominador. Então, vai ser o mi ao quadrado sobre tal zero ao quadrado. Então, vai ser mais mi ao quadrado sobre tal zero ao quadrado, menos 2 vezes mi vezes mi zero sobre tal zero ao quadrado. Então, a parte que depende de mi é só esse pedaço aqui. Bom, então esse pedaço aqui, se vocês olharem essa exponencial, se eu tentar imaginar o mi como sendo uma variável aleatória, ela tem uma cara de uma distribuição conhecida. Então, se eu olhar desse jeito aqui, ainda não consigo enxergar a cara de uma distribuição conhecida. Mas eu já consigo colocar algumas coisas em evidências que possam levar a isso. Ó. Então, vocês percebam que tem dois termos aqui. Ó. Eu tenho dois termos que é mi ao quadrado. E eu tenho dois termos que é menos 2mi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que é mi ao quadrado, vou colocar em evidência, e tudo que é menos 2mi eu vou colocar em evidência também. Então, como é que vai ficar essa função? Então, essa função aqui ela vai ficar igual a e elevado a menos 1 sobre 2. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou colocar em evidência é mi ao quadrado. Mi ao quadrado. Mi ao quadrado, então o que tem o mi ao quadrado? Então o primeiro mi ao quadrado tem n dividido por sigma 2. N dividido por sigma 2. E o segundo mi ao quadrado tem o que? Tem 1 sobre tal zero ao quadrado. Então mais 1 sobre tal zero ao quadrado. Agora o termo menos 2mi. Menos 2mi, vou colocar em evidência. Então o primeiro menos 2mi, ó, que está aqui, ó, ele tem somatória de xi sobre sigma ao quadrado. E o segundo termo, do menos 2mi, é mi zero sobre tal zero ao quadrado. Então, tá vendo? Então, ele tem aqui. Então, ele vai ser e elevado a menos 1 sobre 2 mi ao quadrado vezes uma coisa. Eu vou chamar, por exemplo, para simplificar aqui, eu vou chamar isso aqui de quadradinho. E esse termo aqui eu vou chamar de triangulinho, tá? Então, vai ficar menos 1 sobre 2mi ao quadrado vezes um quadradinho, menos 2mi vezes um triangulinho. Então, são coisas que não dependem do mi, são coisas que são constantes, né? Eu diria que o quadrado e o triângulo são constantes com relação à variável aleatória. Bom, elevado a menos 1 sobre 2, mi ao quadrado vezes uma coisa, menos 2mi vezes uma outra coisa. Então, isso aqui tem a cara de uma distribuição conhecida. Então, nesse caso aqui, embora assim, a maioria de vocês talvez não consigam enxergar, mas isso aqui tem a cara da distribuição normal. Então, para ajudar vocês aqui, eu vou relembrar aqui a priori. Ó. Então, na distribuição a priori, o que acontece aqui, ó, se o mi, o pesquisador deu o seguinte, ó, o mi tem uma distribuição normal com média mi zero e uma variância tal zero ao quadrado. Então, se o mi tem essa distribuição aqui com média mi zero e variância tal zero ao quadrado, qual é a cara dele? Qual é a cara da priori? Ó? Então, se eu tentar imaginar essa parte aqui como a cara da priori, ó, eu vou ter... Então, se eu pegar só a parte que depende do mi, fica e elevado a menos 1 sobre 2. Então, ó, mi ao quadrado sobre tal zero ao quadrado, né? E eu tenho também o menos 2mi. Mi vezes mi zero sobre tal zero ao quadrado. E esse mi zero ao quadrado ele não depende do mi. Então ele não teria a forma da cara da normal. Então se o mi tem uma distribuição normal, a cara dele é essa aqui, ó. É mi ao quadrado dividido pela variância, menos 2 vezes mi vezes o quê? A média da normal dividido pela variância. Então vocês percebam que a cara da normal ela tem mi ao quadrado vezes uma coisa menos 2mi vezes a outra coisa. Então eu posso concluir
que a minha posteriori também tem distribuição normal. Ela tem a mesma cara da priori, então ela tem a distribuição normal. Falta agora a gente descobrir quais são os parâmetros, né? Então, olha só. Então, o que diz a priori? Se o μ tem uma distribuição normal com uma média μ0 e tal 0 ao quadrado, o termo que acompanha o μ ao quadrado é o inverso da variância. Então, o que significa isso? Significa que o meu quadradinho, esse aqui, é 1 sobre a variância da normal. E o meu triangulinho é o quê? Olha só, vamos ver aqui na priori. Ó. O que acompanha o menos 2μ? É a média sobre a variância. Então, vai ser a média sobre a variância. Então, o que acontece aqui? Então, se eu sei que o quadradinho é 1 sobre a variância, eu sei que a variância da minha posteriori é 1 sobre o quadradinho. E a média é o quê? Olha só, o triangulinho é a média sobre a variância. Se eu passar a variância multiplicando, a média vai ser o triangulinho vezes a variância. Mas só que é a variância? A variância é 1 sobre o quadradinho. Então vai ser o triangulinho sobre o quadradinho. Então eu consegui obter os parâmetros da minha distribuição a posteriori. Então qual que seria a conclusão? Vou ter que abrir outra página aqui. Então o π de μ dado x é uma normal com média, vou chamar média μ1 e variância σ1 ao quadrado, onde o σ1 ao quadrado, que é a variância da posteriori, é 1 sobre o quadradinho. Então, o que era o quadradinho? É 1 sobre... Então, vai ser n sobre σ2 mais 1 sobre tal 0 ao quadrado. Então, essa vai ser a minha variância da distribuição a posteriori. E a média da posteriori é o quê? É o triangulinho sobre o quadradinho. Então, 1 sobre o quadradinho já encontrei ali, né? E o triangulinho, né, voltando ali na página anterior, vai ser o quê? Então, vai ser a somatória. Então, o triangulinho era o quê? A somatória de xi, né, sobre sigma ao quadrado. Mais μ0 sobre tal 0, né, ao quadrado. Então, esse era o triângulo, né? Dividido por n sobre σ2 mais 1 sobre tal 0 ao quadrado. Então, essa aqui vai ser a minha distribuição a posteriori. Então, eu consigo encontrar tanto o estimador pontual quanto o intervalar pela própria distribuição a posteriori. Então, qual que seria o estimador bayesiano para o μ? Seria a média dele, seria o μ1. Então, o μ1 é o estimador bayesiano. Então, o μ1 é o estimador bayesiano do μ. Seria o estimador pontual, né? E o estimador intervalar seria olhar um intervalo de confiança de 95% dessa normal aqui, dessa normal μ1 e σ1 ao quadrado. Então teria tanto o estimador pontual quanto o estimador intervalar. Então basicamente a inferência bayesiana é isso, né? Eu tenho que juntar a verossimilhança com a priori e encontrar uma distribuição conhecida, né? Então aqui tem um exemplo, né? Se vocês quiserem acompanhar depois o livro aí. Então tem vários outros exemplos também nos livros de inferência. Eu tenho aqui, eu coloquei no YouTube também uns vídeos da disciplina de inferência, que é o capítulo 4 do livro de inferência. Vocês podem dar uma olhada
Eu faço vários exercícios de inferência bayesiana além desses da normal. Então, basicamente, a inferência bayesiana é isso, né? Juntar a priori com a verossimilhança e chegar numa cara conhecida, né? Nesse caso é uma cara normal, mas tem muitos outros exemplos onde a cara tem uma distribuição gama, beta e outros assim por diante. Bom, então vou falar um pouquinho aqui essa segunda parte da aula aqui, só introduzir as técnicas MCMC. Então, no exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, o que acontece? Acontece que a posteriori eu consigo chegar numa distribuição conhecida. Então, eu mostrei que nesse caso eu consigo chegar, né? Mas na grande maioria dos problemas de inferência bayesiana, a posteriori não resulta numa distribuição de probabilidade conhecida. Então, eu vou ter esse problema aqui que eu vou ter que resolver computacionalmente. Não consigo chegar a combinar as duas, né, e chegar numa função conhecida. Então é muito difícil, principalmente quando θ é um vetor de k parâmetros. Então no exemplo que a gente fez aqui, a gente fez só para um parâmetro, né? Então vamos supor que eu quero encontrar a posteriori do μ e do σ2 de uma vez, por exemplo. Então nesse caso eu já tenho uma distribuição bivariada, né? Então fazer para uma distribuição bivariada a verossimilhança a priori e tentar chegar numa cara conhecida é um pouco mais complicado. Se eu tiver uma distribuição com k parâmetros, por exemplo, com 3 parâmetros, com 4 parâmetros, então como é que eu já entra numa distribuição multivariada e chegar numa cara conhecida para essas distribuições já é bem mais complicado, né? Assim, vocês viram que para esse exemplo, para um parâmetro só da normal, a gente já teve que suar um pouquinho, né? Imagina para uma distribuição multiparamétrica, que eu tenho 10 parâmetros para estimar. Então é praticamente não, é impossível fazer isso na mão, né? Não sei algumas situações especiais que eu consegui encontrar uma forma, mas é bem complicado, né? Então nesses casos aqui, para obter a distribuição a posteriori conjunta, que é uma distribuição multivariada, eu não consigo obter ela escrevendo na mão, tentando resolver a conta na mão. Então nesse caso são necessárias técnicas computacionais. Então são necessárias técnicas computacionais. Em específico, na inferência bayesiana, a técnica mais utilizada é a chamada técnica de Monte Carlo via cadeias de Markov, ou MCMC, né? Que a sigla vem do inglês, né? Markov Chain Monte Carlo, que é aí que vem o nome MCMC. Bom, então nesse caso aqui a ideia é obter uma amostra da distribuição de interesse, ou seja, da posteriori, e calcular estimativas amostrais de características dessa distribuição, né? Então, os algoritmos mais utilizados são o amostrador de Gibbs e o algoritmo de Metropolis-Hastings. Então, o que a gente vai fazer é tentar gerar pontos. Então, basicamente, o MCMC ele consiste em gerar pontos da distribuição a posteriori. Então, ele consiste em gerar pontos dessa distribuição utilizando o mecanismo de aceitação e rejeição. Eu vou ter que gerar pontos dessa distribuição de probabilidade utilizando os métodos lá do começo do curso. Então, se vocês lembram, lá no começo da disciplina tinha um algoritmo de aceitação e rejeição, onde eu não conseguia gerar pontos daquela distribuição e eu usava outra que me ajudava a estimar pontos, uma outra que era mais fácil de ser gerada. É isso que vai acontecer aqui na distribuição a posteriori. Então, ela é uma distribuição difícil de ser encontrado, o valor exato dela, eu não consigo encontrar a forma dela. Então, o que a gente vai fazer é gerar pontos de uma distribuição auxiliar. Eu vou gerar pontos de uma distribuição auxiliar e aceitar ou rejeitar com uma determinada probabilidade. Então, basicamente, é isso que faz os procedimentos do MCMC. Então, eu vou mostrar mais ou menos como é que faz aqui. Eu vou dar nesse finalzinho aqui da aula de hoje, eu vou dar uma ideia básica de como a gente faz isso. E aí, na aula que vem, a gente vai ver os métodos em si mesmo, né? Os dois mecanismos mais utilizados. Bom, e aí da onde que entra a cadeia de Markov? Bom, então a cadeia de Markov, o que que é? Ela é um processo estocástico, x0, x1, xn, né? De tal forma que a distribuição de xt depende apenas do estado xt-1. Então, tentar fazer aqui uma revisão bem rápida aqui de processos estocásticos, né? Para quem não lembra, né? Ou para quem não viu ainda. Então, o que seria uma cadeia de Markov? Então, uma cadeia de Markov eu tenho o quê? Eu tenho lá um processo x1,
x2, eu vou gerar pontos, por exemplo, até xn, por exemplo. Então, o que é uma cadeia de Markov? A probabilidade de um xt dado xt menos 1, xt menos 2, xt menos k é igual à probabilidade de xt dado apenas o xt menos 1. O que significa isso? A probabilidade do xt, para eu saber a distribuição do xt, eu não preciso do passado todo. Eu pego só a informação imediatamente anterior. Então, todo processo que tem essa característica é chamada de cadeia de Markov. Então, para gerar pontos, então, o mecanismo de aceitação, por que eu estou falando isso no contexto aqui do MCMC? Porque para gerar pontos da distribuição de interesse, eu vou precisar de uma distribuição auxiliar. Mas só que nesse caso aqui, o que diferencia o método MCMC para o método de rejeição e aceitação do algoritmo anterior é que a função que eu vou utilizar para gerar pontos, candidatos, onde eu vou aceitar ou não aquele candidato, essa distribuição é uma cadeia de Markov. Então, eu vou calcular a probabilidade do passo seguinte, do próximo ponto que eu vou gerar, baseado naquilo que aconteceu no passado imediatamente anterior. Então, os métodos MCMC são mecanismos de aceitação e rejeição cujo a função auxiliar que eu uso para gerar candidatos vai depender do ponto que eu gerei no passo anterior. Bom, então aqui algumas situações do MCMC, né? A cadeia ela tem que ser homogênea, as probabilidades de transição de um estado para o outro elas são invariantes, ela não muda, né? A lei, né, da probabilidade. Ela tem que ser redutível também. Cada estado ela pode ser atingido de qualquer outro, um determinado número de pontos que eu vou gerando nas cadeias, né? Então, e a periódica, né? Não pode ter estados absorventes, né? Não pode ter uma cadeia que ela fique presa num único ponto. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: o problema geral do MCMC... Cadê? Vou até abrir outra página aqui. Então, vou escrever aqui. O problema geral do MCMC é que eu tenho θ, geralmente é um vetor com muitos parâmetros. Então, quando eu tenho um vetor com muitos parâmetros, é difícil fazer essa conta que eu fiz com vocês na aula de hoje. Desenvolver a verossimilhança a priori e chegar numa cara conhecida. Então, geralmente esse θ aqui, então θ1, θ2, eu tenho k parâmetros para estimar. Então, o que a gente faz é o seguinte: eu vou gerar candidatos para os θs utilizando uma cadeia de Markov. Então, o que é uma cadeia de Markov? Uma cadeia de Markov, então eu tenho lá os pontos no tempo, né? Então, uma cadeia de Markov é um processo onde eu tenho, vamos supor, eu estou aqui no estado inicial da cadeia. Então, eu vou ou para cima ou para baixo, baseado de acordo com uma probabilidade. Então, para eu gerar um ponto aqui, então eu estou no instante t igual a 0, vamos supor que eu vou para o instante t igual a 1, 2, 3, 5, 6, assim por diante. Então, a probabilidade do instante 1 vai depender do resultado que eu tenho no instante 0. Então, vamos supor que eu gerei um ponto e caí nesse ponto aqui. Então, no instante 1, ela vai para esse ponto aqui. Para calcular, ou seja, para calcular a probabilidade ou o ponto que eu vou gerar no instante 2, ele vai depender só do que aconteceu no instante 1. Ele não vai depender do que aconteceu aqui no instante 0. Então, eu vou gerar um ponto aqui para o instante 2, baseado numa distribuição que depende só do estado 1. Então, eu vou ter o ponto, né? E aí do 3 também. Então, para calcular o ponto que eu vou gerar aqui no 3, é uma probabilidade que depende só do 2. Então, vamos supor que eu gerei aqui. E assim por diante. Então, aí a cadeia ela vai se movimentando. Ela vai para cima, tem hora que ela vai para baixo, mas ela sempre vai seguindo essa lei de depender do estado imediatamente anterior. Então, o que a gente vai fazer no MCMC é isso. A gente vai fazer uma cadeia de Markov para cada θ.
Então a gente vai fazer uma cadeia de Markov para cada θ. Para cada θ, para o θ1, para o θ2, para o θk e assim por diante, né? Como se eu vou desenhar aqui tá? Como se eu tivesse aqui vários eixos, né? θ1, vou colocar aqui θ2 e assim por diante. Então se eu tenho, sei lá, 20 parâmetros, eu vou fazer uma cadeia para cada um deles. Então eu vou ter aqui, por exemplo, então eu vou ter o θ1, o θ2, o θ3 e o θ4 e assim por diante, até o θk. Se eu tiver 20 parâmetros, são 20 gráficos. Então, o que a gente faz no MCMC? Vou tentar dar uma ideia introdutória aqui, né, para que na aula que vem você já tenha mais ou menos fixado essa ideia. Eu vou dar um chute inicial para cada um desses tetas. Eu não sei qual é o valor desses parâmetros, então eu dou o chute inicial. Qual é o valor desse chute inicial? É qualquer coisa? É, qualquer coisa. Então cada um de vocês vai dar um chute diferente. A gente não precisa ter um rigor muito grande com relação ao chute inicial. É lógico que ele tem que obedecer o espaço paramétrico da variável, né? Eu não posso, por exemplo, se o meu parâmetro é uma variância, eu não posso dar um chute inicial negativo, obviamente, né? Então, desde que respeite o espaço paramétrico, esse chute inicial, cada um vai escolher, pode pensar num diferente. Então, no θ1 eu posso dar um chute inicial aqui, θ2 eu vou dar um chute aqui e assim por diante. E aí o que eu vou fazer agora? Aí eu vou gerar um candidato para o passo seguinte. Então eu estou no instante t igual a 0, vou para o t igual a 1. Então eu vou calcular a probabilidade. E aí eu vou gerar um ponto. Então eu vou gerar um candidato aqui para o θ1 e assim por diante. Então, uma observação importante que a gente vai ver na próxima aula é que nem sempre esse candidato é um candidato bom ou ruim. Então, o que o método MCMC faz é gerar um mecanismo de aceitar ou não esse candidato. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu gerar um candidato aqui e ele ser ruim. Então, o que significa ser um candidato ruim? Ele tem uma probabilidade baixa a posteriori. É um valor que não condiz com aqueles dados que eu obtive. Então, quando eu gero um candidato ruim, a cadeia de Markov pode ficar no mesmo lugar, pode acontecer isso aqui. Então pode ser que o candidato que eu gerei aqui seja ruim também e a cadeia fique no mesmo lugar. E então, em alguns casos, a cadeia pode ficar no mesmo lugar. Aí no passo 2, eu vou gerar um candidato agora para os tetas de novo no instante t igual a 2. Então, eu vou gerar aqui, né? Vamos supor aqui. Vamos supor que aqui eu gerei um candidato ruim, ele ficou aqui, não mexeu, né? Esse aqui não mexeu de novo. E esse aqui gerei um candidato bom, né? Que tem uma posteriori grande para o θ4 e aceito ele. E assim por diante. Então eu vou mexendo a cadeia, ela vai movimentando, né? Então ela vai ter um comportamento assim para cada θ. Então eu estou mostrando aqui só até o θ6, né? Mas a ideia seria repetir esse procedimento aqui milhares de vezes. E aí quando eu repito milhares de vezes, eu vou tirar esse efeito do chute inicial. Se eu dou um chute inicial ruim, o que acontece? Aos poucos eu vou me afastando desse chute inicial. Então aí os pontos lá no final, depois de eu fazer essa cadeia milhares de vezes, eu espero que esses pontos sejam pontos da distribuição a posteriori. Então o que a gente vai ver na aula que vem seria isso, né? A gente vai ver, responder essas perguntas, né? Os mecanismos que a gente vai ver na próxima aula qual o mecanismo que eu utilizo para passar desse para esse, desse para esse, desse para esse, como é que eu faço para escolher um candidato bom ou ruim? Como é que a cadeia se mexe? Como é que eu faço para ela se mexer? E a outra a partir daqui, como é que eu pego um ponto da distribuição a posteriori? Então, depois que eu fiz isso milhares de vezes, esses pontos que eu peguei são pontos
da distribuição a posteriori, como é que eu faço para fazer um gráfico da distribuição a posteriori do resultado que ficou cada um dos tetas. Então, o mecanismo que eu utilizo para movimentar essas cadeias e para coletar os resultados da distribuição a posteriori, a gente vai ver na aula que vem. Então, a gente vai gerar várias vezes. Então, esse último parágrafo que eu coloquei em amarelo, basicamente é o desenho que eu fiz ali para vocês, né? Então, a gente vai movimentar várias vezes, né? E a gente vai ver na aula que vem. Então, o algoritmo de Metropolization basicamente é o caminho que eu faço, né? Basicamente, então, nesse capítulo em específico, os dois principais algoritmos MC-MC, ou seja, os dois principais algoritmos para fazer esses pontos se movimentarem, é o Metropolizations, que a gente vai ver na próxima aula, e o amostrador de Gibbs. Ele é um pouco mais simples, né, que o Metropolizations, né? Mas nem sempre dá para fazer o amostrador de Gibbs, né? Só em algumas condições específicas. Então a gente vai ver na aula que vem como fazer esses dois algoritmos. Bom, então é isso, gente. Aí tentem assistir aí a aula pausadamente, né? Assistam de novo aí. Mas aí nos próximos vídeos o que não deu para entender assim, é um conteúdo um pouco denso, né? Assim, eu volto a explicar nas próximas aulas.